Thank you very much for your presence here. And we know that our guests are starting also to join. It's normal. So this is the first webinar that we organize in partnership with Xizer SE. I'm not spelling it well, but afterwards Monica, she will spell it really nice. So this is the first webinar resulting for a partnership that we have celebrated with Xizer SE Europe last year in the Congress of APDC. And the main objective of this partnership, it's also based on the objectives of Xizer SE to promote a more secure, inclusive, democratic, and human-based metaverse. So she gathers all the main opinion leaders, specialists, and visionaries that work Xizer experience and in the metaverse. And so this is the first edition, and we'll be discussing about data and marketing in the metaverse. It's the first one. We'll have more at the end of the year after the summer. And for this webinar, we have a special guest as Monica Melanova. She's an expert in the development of systems in the sphere of international corporate telecommunications, focusing on mediation and server-side development for big data and data analytics. She's also a scientific advisor to Xizer SE Europe, as well as an author and contributor to multiple international publications, projects, and initiatives on the topics of AI, ethical AI, and extended reality. So it's also an honor to have you today with us in the morning. So Monica, she will do the first keynote speaker, and then we'll have a debate. The debate will be held in Portuguese afterwards with the two Joões. So João Domingues, he is the innovation manager for Axians and also is part of the special group of metaverse that we have here in IEPDC. And João Rodrigues is the founder and executive director of Ciango. He will be speaking about his projects and about the company also. And finally, we also have Maria Vilar. She's the CEO of Immersive Studio, and she's also the national representation of Euro Immersive. So it's also a special honor for us to gather such distinguished panelists to discuss afterwards after the presentation of Monica. Just to give some more information to our guests, if you want to make some questions, you can use the Q&A function, and I'll be looking at it. So, and then when we start the debate, we can discuss some of the questions that the participants will make through the event. And also, I would also ask our guests when they leave the event, if they can make an evaluation for us to have a feedback what they have found about this event, because as we are organizing more three at the end of the year, it will be really nice to have their feedback. So thank you very much. Oh, are you listening me okay? Because one of the participants is saying that the sound is quite low. So maybe, who was it? Maybe Maria Gonçalves, maybe you should raise your sound to your computer. Maybe the problem is on your side. Okay, so Monica, please, I think you have the capability already to share some information. Thank you very much. Yes, thank you so much for having me. It's my honor to be the first presenter during this webinar series. So my name is Monica Manolova. I'm a PhD in Geographic Information Systems out of Sofia University. I'm an expert in geographic information systems, connections, and linkages between the variety of technologies which already exist out there and which we'll be building on top of in order to create the Society 5.0, which we're looking into. The initiative that I'm speaking on behalf of today is one with quite a significant history. Before Zuckerberg announced the metaverse, we were developing with XRSI in the United States the very first frameworks and standards for safety in extended and virtual realities.
in quite a significant consortium of collaborators with industry expertise, with IT expertise, and with standards expertise, which is quite important. In the beginning of this year, XRSI, X Reality Safety and Intelligence, started its European branch. For you to learn more about the initiative and to check out the team, you should go to the link on the very first slide of my presentation, because the European branch is a bit different than the United States branch. The United States branch is focused on standards development, connection with institutions, on developing the structure of this thing that we're calling the metaverse, and it was working on it long before it was called that. And the European branch is trying to merge, connect, facilitate, improve the market opportunities while keeping true to the North Star of the XRSI, which is safety, privacy, and supporting individuals in this brand new technological environment. Today I'm talking about data and marketing in the metaverse, which you will see is quite a significant question with a lot of implications for our future. As you know, the internet has experienced a couple of iterations since its creation. First, there was the Web 1.0, which created incredible exponential potential for everyone to connect and to engage in brand new ways. Then there was the Web 2.0, which realized the initial potential, but locked us all in to communication with these massive corporations that took a hold of it, and that took a hold of all the information which we're creating and producing in the environment. Later, it became obvious that it is necessary for our internet initiatives to be broken down into smaller initiatives, to provide opportunities for small players in the marketplace to create their own products, to create their own initiatives, to connect and to innovate and to be entrepreneurial in brand new ways, which is when Web3 was noted as a significant future initiative. As of the middle of last year, the European Union is talking about Web 4.0, meaning a brand new iteration of what we're calling the internet, which builds on top of immersive and emerging technologies and on our lived experiences in order to create brand new economies, to create brand new opportunities, and to provide the future generations with more access, to further our growth, to innovate where it wasn't possible to innovate before, and to create this unique blend between the virtual and the real, the physical and what is happening out there in the digital worlds. I have connected to my presentation, which will become available to you, the formulaic document, which is the document of the European Commission, where they explain what Web 4.0 is and how it integrates a bunch of already existing technologies in order to create brand new opportunities, which will impact the marketplace quite a lot. The approach there, however, I have summarized in this slide where I point out to the 4 key pillars of this Web 4.0, which we're targeting in the next couple of years within the European Union. First, it's empowering people and reinforcing skills, which is a mission that we were all quite passionate about with the Upskill initiative in Portugal and with our own initiatives which we have in Bulgaria and in Eastern Europe via the Digital National Alliance and a number of our other partners. Which means that people who have been working in the traditional marketplace need to be upskilled with brand new literacy, digital understanding, with brand new understanding of artificial intelligence to equip them for this future marketplace. Then there is the business opportunities in support of Web 4.0. Creating an industrial ecosystem which is upscaled, which is supportive of the vision, which helps out in test and invest in virtual worlds before you develop the product, before you produce it and put it out there on the marketplace, which helps in touching each other and communicating in brand new ways and creating brand new products for this future environment, which builds on top of already existing experiences in smart cities and then deploys cityverses which are immersive and blended. The third pillar is governance. So
supporting our progress by merging all of the innovations that are already out there and exist within the European Union, but they're broken down in silos, which means digital twins of our environment, which means destination Earth opportunities, which means digital twins of human beings even, and recently unveiled digital twin of the ocean. This is where the Cityverse and City Fusion initiative comes into play, and I believe quite strongly in that one, because we have thus far been discussing smart cities as something static, as just measurements and sensors and what is happening within the city environment without our capacity to interact with it. But it is during our capacity to interact with it where magic happens, where we can actually create marketable, entertaining elements within the cityscape that citizens can engage with, where tourists of the future can connect and experience the actual place. And I was just last week in Barcelona, and I went to the MoCo Museum, which I would highly recommend that everyone goes to. One of the most striking and interesting exhibits there is the one which connects with immersive realities and experiences. And you go to the NFT shop below, and you can actually acquire something that is immersive, that connects you and links you to that world, which extracts you from the real world for a second, and you experience it rather than just looking at a static picture. So this is the future where we're headed, where we are experiencing, where we are living in a blended reality. And the future is here. It is going to be happening, but we just need to prepare better for it, because it is, as it is happening with artificial intelligence, these revolutions in the tech world, they're minute and they happen instantly overnight, and we need to prepare for them better. Then there is the shaping of global standards for open and interoperable virtual worlds, which is a mission of XRSI, as I mentioned, the development of standards, making sure that we are safe in these virtual environments. And it is a mission I quite strongly believe in, because I have seen firsthand how biases are created in digital technology. So we need to avoid biases at all costs. So I have included here a bit of a video where we can see the core challenge of our initiative and the core challenge where we can collaborate on it. Going down. Sorry, sir, but you're going to have to leave. Ow! What? Ow! Don't! Perhaps you'd like to sit down, sir. And further covert investigations are now ongoing. Yes, quite. Sir? Is everything all right, sir? Yes, I've done it, Bob. Child's play, don't know what all the fuss is about.
So, as Mr. Bean would say, it is all child's play. I don't know what the fuss is about. I don't understand the actual obligations that we have when we are deploying these virtual reality systems and ecosystems and how we can engage with them and what is going to come out of that. So this is why XRSI exists, basically, in order to make sure that you're all safe in the virtual worlds that you're experiencing, in order to make sure that your interaction with the real world is also safe, because we are all living physical human beings at the end of the story. And we don't want anyone to get harmed. So when we're interacting with these virtual worlds, we don't want people just hurting each other, even unintentionally. Which is why the mission of XRSI is safety, privacy, and inclusion. And the video with Mr. Bean is quite educational, because the first person that he hits is actually the old lady. And we need to make sure that we are age inclusive, that we are inclusive of different perspectives when we are developing our products and our solutions in virtual environments. And that we also can make sure that our connection with the real world isn't breaking so much that we lose track of it. We can gamify and develop a lot, and we can do a lot, but at the end of the day, it's important to be responsible. So, data. How we gather data, how we use it, how we develop products via it. Here I have showcased a model of myself in front of the Trevi Fountain in Italy. This is me on vacation, and this is a very basic computer vision model. You see me here with my like nice t-shirt, with the sunglasses, and the computer vision is being able to tell you, all right, so this is a person, it is a female person, it has sunglasses, it is next to sculptures, it is descriptive of travel. But what else is it able to give you? It's able to give you the faces of everyone else in the picture that I have accidentally captured. It gives you their emotions. It gives you for every single face, whether it is displaying happiness, whether it is giving you something else. And it is capturing all of that as a contextual data set, meaning the person that is using the glasses who is going to be looking at me with the very nice sunglasses is going to be able to capture the picture of everyone behind me, going to be able to capture everything about me, and is going to be able to capture my geolocation, which is where my GIS expertise comes into place. So they would know where I am at, they would know who I'm with, they would know what sorts of products I will be likely to buy, and that gives the companies quite a lot of power. There are examples of this that are currently ongoing. With the COVID apps that we were using a couple of years back, it was possible to track the people that we were coming in contact with. And sometimes that wasn't even like restricted by our prohibitions on our mobile devices. It is still currently possible, but the level of detail which metaverses, which glasses provide, is something else entirely, because the computer vision is able to capture more. And this is where the danger resides, because when we're discussing convergence of technologies, we aren't just discussing XR, we're discussing AI, we're discussing haptics, and we're discussing enhancers. Because when all of these technologies combine and converge and they work together, they create a more dangerous environment. They create implicit risks. So the implicit risks here are bias amplifiers, meaning when these glasses that I'm wearing capture my surroundings and my environment, they will be automatically placing me in a box. They will be analyzing the neighborhood where I reside for the purchasing power which it provides. And that is a tactic which connects my capacity to buy things next to the place where I live, and it can be discriminatory for a lot of reasons. Just check out redlining neighborhoods in the United States and you will see how historically accurate that statement is. Next thing is going to be the birds of a feather descriptors that are present in LinkedIn right now. So unless somebody outside of my domain and area of expertise is willing to connect me with people from the creative spheres, because I'm in statistics and in data and in such solutions, I wouldn't be able to see the beautiful art that they create, because I'm already in this box of birds of a feather. And then there are the silos, which is exactly this, breaking us up, breaking us down, and putting us in boxes. With virtual reality, that is going to become more pervasive. And last year, at the end of the year,
because everyone is talking about how virtual reality is no longer a thing and it's not going to be present. And there are these huge headsets that are on the marketplace that are inconvenient, impossible to wear, and such and such and such. Last year, at the end of the year, Meta came out with these Ray-Bans, which are light, which have integrated cameras, front and back, so that you're able to see people's irises and people's micro movements. And they provide instant access to market, meaning you look at a thing at a shop's store and you're able to access the product and purchase it on the spot. And they also have audio integrated via artificial intelligence. Preliminary analysis. If this becomes a part of the marketplace is going to exponentially grow because connecting the products with the people and removing barriers and micro-targeting the right customer for the right product is removing barriers and making the connection smoother. So the next thing that is going to happen, unless we are mindful and unless we develop these products with the standards that are required, based on the micro-targeting, which is already present in the marketplace, and I can show you a report that I did for myself based on Google data, which they were gathering for me, is this. You can actually be a very creative person, but if you're walked into the box of the place where you work at, it is always going to show you data and statistics like it is showing for me. So you're always going to be the cat in the dog's world or something like that, based on majority rules. Meaning if you visit a particular store, it is always going to push you the data of that store, and it's already doing it in social media. That is already happening. But it's going to make it easier, and it's going to capture data about yourself that you aren't even aware of, about your family, about your friends, about the people that you interact with. Like the Mr. Bean video, you didn't need an audio because you were able to see his eyes and when they would widen when he sees like a target in the screen. It will be able to do that for you, except for people that you love, for people that you hate. And the companies will gather that information and you have no idea what they will do with it or how to protect yourself from it. So they will probably know when you're into somebody or falling in love, maybe even before you know it. So let's try and not be the cats in the dog's world, and let's try and break down the sidewalls and connect better and create products that are better. And what are we doing about it? Every single year in December, XRSI has a conference, which is a 5-day experience where we discuss safety. We discuss human rights in the metaverse. We discuss the development of products. We discuss children's rights, which I believe is a topic that you should focus on next for all the products. And we produce reports. And we discuss all the future technologies that are going to impact us next year. So for this year, we discussed human rights, and I was the chair of that roundtable, and it was one of the best roundtables that I have been a part of. It is linked in the presentation. Feel free to join. You are already our partners, so you can join in December, and we'll discuss technology and its implementations, and additionally the marketplaces and market forces. Additionally, I'm a part of the Digital Literacy Alliance, which is this global initiative which we're going to present at the UN in September. It is a collaboration of 13 global think tanks based on the agenda for the future of the UN. And it is discussing core concepts like understanding when artificial intelligence data is being used for you or against you, and how immersive and emerging technologies are interlinked and able to influence people. Meaning, we have tried to provide as much diversity as possible. Within this initiative, we have people from Africa, people from Asia, we have people from the United States, and we have people from Europe. And we are all looking into the variety of perspectives and differences that exist and that are there. And then, as a final invite, we just started last month our own XR talks in the country. So anyone from your ecosystem who wants to join us is plenty welcome to do so. I would love to have some of you come and talk to us about the way in which you are experiencing XR and immersive technologies, and about the way in which you're experiencing generative AIs. And this is our first guest. So here, this is my very good friend, Andrés León Gallar out of Peru. He's quite brilliant. His area and domain of expertise is how to develop more with less, meaning how to use cheaper headsets in order to develop products which impact people, which I think is one of the topics which we're going to be focusing in the future, because not everyone is going to be able to afford the cool Ray-Bans, and not everyone is going to be able to afford the $7,000 Apple
glasses that are just really cool, but we are developing stuff that is of a smaller case with wider impact. And I will share with you also a video of him explaining his brilliant demo concept of simulations for firefighters in Peru who are voluntary and who also need to be prepared for the dangers that are there. So this is my team. I'm very happy with it, and I'm also very happy for being a part of XRSI. Thank you for inviting me. Anytime you want to get in touch to discuss these ideas in more depth, I will be happy to supply that and to give you all the information about it. And I have run out of time, so thank you so much, and let's discuss. Thank you, Monica. It was wonderful. You gave so many ideas for further discussion, and also fun ideas. And people were asking if they could have the video of Mr. Bean, and also the video of this webinar, of your presentation and your presentation. So I'm sure that there are some more interest to get in touch with you after, and also that information that you share with us about the development of different different classes to get in the it's wonderful. So thank you very much. So as I told you in the beginning, I'm sorry that we'll change to Portuguese because it will be easier for everyone. But then afterwards in the newsletter post event, we'll share the a short test of resume of what has been discussed here today. It's I'm okay. sorry, today I'm really tired because I made some trips and I think my English is more stuff because of it. But it's better if I would speak Bulgarian. So yeah. So thank you very much. E bom dia então novamente a vocês, não é? Obrigada por estarem por estarem aí. Bem, eu se calhar ia fazer o seguinte, eu ia começar antes de saltarmos já para as questões. Eu acho que vocês devem ter ficado super energizados com algumas das coisas que a Mónica disse. Para iria-vos desafiar para um primeiro comentário a alguma das temáticas. E depois então saltamos para as nossas questões. Maria, se calhar, eu sei que tu és a minha, mas eu vou-te pôr no meio, porque senão é João, para aquilo começa-me a confundir. Então eu vou passar primeiro para o Rodrigues e depois para ti e depois para o Domingos, está bem? Para facilitar. João, queres fazer um primeiro comentário? Sim, tenho aqui alguns comentários e foi muito interessante. Monica, thank you very much for your presentation. It was awesome to hear from you. O que eu tenho aqui, uma dos comentários sobre os meta glasses da Meta da Ray-Ban, é que imaginemos que isto chega a um nível mais avançado em que já temos todas as tecnologias fortes como o AI, como o blockchain, temos tudo isso dentro dos nossos óculos. Há uma coisa que eu, por exemplo, há uns dias estive a pensar tinha uma reunião com um cliente que não conhecia, por exemplo, e esse cliente, imaginemos que eu vou com os óculos para ter essa reunião com esse cliente e esses óculos em tempo real estão a estudar o cliente, ou seja, antes de eu ter a primeira impressão dos 7 segundos, não é? Os meus óculos já me estão a dizer como é que eu devo lidar com aquela pessoa, não só pela câmara estar a filmar a pessoa diretamente, não é? Porque está a analisar a linguagem verbal, está a analisar expressões faciais, as expressões, exatamente. E depois também lá está, depois quando temos mais dados ainda, se tivermos mais dados ainda a entrar nesse algoritmo, como qual é a empresa, qual é o cargo dele, temos aqui uma vantagem que eu pensei, digo assim, isto dava-me muito jeito para lidar com os clientes, porque assim não preciso de andar a identificar eu e ser eu o humano lento a identificar as coisas. Eu tenho uns óculos que me dizem tudo, como é que eu devo lidar com a pessoa, mas ao mesmo tempo eu penso nisso como um conforto para mim, mas ao mesmo tempo penso nisso porque depois vai trazer lá está, o corte da empatia que eu tenho com a pessoa, não é? Ou seja, vamos imaginar num cenário perfeito em que eu consigo lidar com o cliente de uma maneira quase perfeita, eu sei todos os gostos que ele tem, eu consigo dar ali aquela frase naquele momento em que ele se identifica com tudo isso. E depois vamos pensar no final, será que esta relação que eu criei foi
por causa do Dúvida. AI, ou foi por causa de mim, e então há aqui uma mistura então muito, muito. E depois também, João, e depois todos os temas que a Mónica estava a falar do enviesamento, não é? Da tecnologia, dos enviesamentos que ainda estão por resolver e que vamos ter que ter sempre aqui. E eu acho que essas questões são bastante importantes. Por acaso agora estava-te a ouvir e estava-me a lembrar de uma pessoa com quem nós costumávamos colaborar muito, por acaso aqui do Porto, eu hoje estou no Porto, por acaso aqui do Porto, que é de psicologia, porque os psicólogos cada vez mais vão ter influência também nesta temática e Exatamente. sobre o nudging, não é? Sim, Que é sim, induzir os acho que comportamentos nas pessoas. acho que os psicólogos vão ser para além dos médicos, vão ser uma das profissões mais importantes. Claro. Então vá, mas passava então agora à Maria, que este é só para primeiro round. Olá, bom dia. Ainda não tive a oportunidade de agradecer ao vivo o convite, portanto, obrigada pelo convite, Sandra. Olha, a apresentação da Mónica foi super interessante. Também me chamou mais a atenção essa parte dos óculos de realidade aumentada, porque eu acredito bastante que no futuro próximo nós vamos utilizar óculos de realidade aumentada, portanto, quer seja ou óculos de sol ou óculos para ver, e portanto vamos ter todos esses inputs quando nós estamos, por exemplo, na rua e, portanto, vamos ter não só a nível de navegação, mas como o João estava a dizer, também inputs sobre as outras pessoas, o que pode ser também algo assustador. E para além disso, eu acho que é sempre interessante falar, e acho que vamos falar um bocadinho a seguir, da parte dos desafios éticos, não é? Como a Mónica estava a falar e bem, esta questão de se poderem manipular os conteúdos, que também está um pouco relacionado aqui com a parte da inteligência artificial generativa e também a questão, assim, a questão é super importante e nós falamos bastante, mas a questão da acessibilidade e da inclusão, porque realmente aqui a nossa área, a realidade estendida, é uma área um bocadinho, não quero dizer, é assim, não quero dizer premium, mas ok, é um bocadinho, é uma área assim um bocadinho inacessível para algumas pessoas, quer seja em termos de custo, não é? Porque se nós quisermos desenvolver, por exemplo, para realidade virtual ou aceder a experiências de realidade virtual, precisamos necessariamente de um headset, mas também se quisermos aceder a experiências de realidade aumentada, precisamos de um telemóvel. Se calhar para nós, a maior parte de nós, um telemóvel, quando eu digo um telemóvel, é um smartphone, não é? Sim, sim. Quer dizer, não representa um grande custo, mas se calhar se nós formos ver outras realidades, portanto, hoje em dia ainda é um bocadinho difícil pensar num metaverso à escala mundial, porque realmente existe esta questão de não ser acessível a todas as pessoas, mesmo no dispositivo que nós achamos que é o mais acessível, que é o telemóvel. E portanto, eu acho que isto é sempre uma questão importante a abordar e com certeza já vamos falar Sim. disso. Sim, quando se ultrapassar a tal barreira dos dispositivos e dos tornar mais acessíveis e económicos e affordables, como a Mónica dizia, vai haver aí uma entrada massiva de quase como nós tivemos a divulgação do ChatGPT, foi aquilo que promoveu uma generalização da utilização da inteligência artificial e uma maior consciência das potencialidades, e isto vai acontecer quando nós também tivermos dispositivos que sejam mais acessíveis e económicos. Bom, Domingues, meu parceiro aqui do Metaverso. Viva, viva a todos. Vamos a isso, vamos a isso. Também quero estender aqui os meus agradecimentos ao convite aqui para este webinar. Acho que temos aqui um painel muito interessante para debater temas que são críticos, não nos podemos enganar, isto são temas críticos, o tema da proteção de dados, da inclusividade e da proteção de dados. Eu acho que aqui a apresentação da Mónica foi excelente do ponto de vista da sistematização de conhecimento. Há muitas das informações que ali existem, já temos vindo aqui a falar e a ver em vários eventos, em vários momentos, mas acho que se sistematizou muito, não só muito bem, mas como também destacou algumas questões poderosas que têm de começar a ser endereçadas. E que não se prendem só ao mundo do metaverse e que esta vertente mais sexy do user experience. Estamos preocupados com os wearables e a tecnologia ficar mais pequena e mais acessível, mas neste momento temos Teslas a andar na estrada que na prática são sonares que estão a recolher imagens em 360 graus diariamente ao segundo. Ou seja, estas
preocupações do ponto de vista dos dados não se ficam só pelo metaverso em si, mas sim por esta convergência de várias tecnologias que pela primeira vez na humanidade estamos a viver um momento muito disruptivo justamente por esta convergência, desde a blockchain, digital twins, a cloud, a velocidade dos dados das telecomunicações, o 5G, 6G, ou seja, também são momentos muito entusiasmantes e daí também estas sessões de partilha e de troca de ideias são importantes para dar esta awareness a estas temáticas. Sim. Olha, eu estava aqui a ver uma questão do Rui Saevra. Eu vou-lhe só pedir ao Rui e a todos os nossos participantes que não coloquem no bate-papo ou no chat, mas coloquem nas questões e respostas ou nas Q&A, porque para nós é mais fácil depois perceber quais é que são as questões que já respondemos ou não. Portanto, ao Rui, se puder, copie essa mesma questão, mas meta no Q&A, se conseguir, se vir, que há aí outra funcionalidade, porque permite-nos fazer seguir mais tarde se estamos a responder ou não. Mas eu não vou saltar para esta questão, eu ia ainda fazer aqui mais uma questão inicial, até para introduzir aqui mais aquilo que vocês fazem com o João Rodrigues, a Ciango, startup, trabalha no metaverso, portanto, vocês são um exemplo de uma empresa que tem estado a trabalhar também no metaverso, desenvolveu o seu modelo de negócio no metaverso. Portanto, a minha questão, e eu acho que para quem nos está a ouvir, era, na tua opinião, João, quais é que foram os grandes desafios que tu tiveste ao fundar uma empresa focada no metaverso, não é? E como é que tu agora transportas isso para aquilo que são os desafios dos teus clientes? Exato, ok. Sim, então quando eu fundei a empresa, ainda nem se ouvia falar de metaverso. Portanto, ainda era os primeiros passos do VR e do AR, que estavam a ouvir-se falar. Portanto, nessa altura, Logo a seguir foi logo a seguir à pandemia, não foi? não, foi muito antes, foi muito antes. Foi muito antes. Foi em Mas a seguir à pandemia foi 2017. quando Sim, tiveste o 2016, boom. 2017 foi quando criei a empresa. Foi sempre com o foco na realidade virtual, na realidade aumentada, porque desde aí vi muita potencialidade de negócio e de criar negócios novos. Mas no início, o que tive que fazer na realidade foi fazer websites e design de logotipos e coisas desse género. Ou seja, eu tive que primeiro, uma das dificuldades, pelo menos falando da minha experiência, da experiência cá em Portugal e também do Alentejo, ou seja, eu criei a empresa no Alentejo e a realidade do Alentejo ainda é mais difícil, mais complicada do que se fosse, por exemplo, criar um negócio no Norte. E então eu tive que fazer aquela estratégia de, ok, vou fazer trabalhos que não quero tanto para investir no que eu quero. Então eu comecei a fazer websites, comecei a fazer designs, logotipos, comecei a estender, comecei a financiar a empresa dessa maneira. Depois comecei a investir mais nessa parte do realidade virtual, realidade aumentada, na parte das visitas virtuais. Bati muito à porta de muita gente, que isso foi uma das coisas duras para mim como engenheiro, foi a parte da venda, ou seja, tive que tentar vender a ideia, uma ideia que ainda nem sequer ninguém conhecia do que eram visitas virtuais, o que era uma realidade virtual, realidade aumentada. Então comecei mesmo do zero e foi difícil porque ninguém percebia, nem ninguém estava preparado para ter tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, e muito menos eu com pouca capacidade de venda nessa altura. Agora já sou um bocadinho melhor, mas foi muito difícil vender, nem que fosse uma visita virtual a um espaço, por exemplo, foi muito difícil vender isso. E então eu tive que ter uma resiliência e uma visão a longo prazo para construir o que eu quero. Ou seja, eu comecei devagar e comecei, ok, eu vou ter que sacrificar muita coisa e vou ter que criar aqui o financiamento certo para eu conseguir expandir a equipa, para eu conseguir expandir o desenvolvimento e continuar a desenvolver. No início eu comecei a desenvolver as experiências em si, finais. Depois disso eu percebi que não era escalável para mim, ou seja, eu estava a ir
de uma ponta à outra de Portugal, fazer visitas virtuais aqui e acolá. Então, para mim não foi escalável e era uma coisa que eu não queria. Ou seja, para mim eu queria que a empresa trabalhasse para mim e não eu trabalhar para a empresa. Então eu segui um modelo de negócio que é muito usado e também é um das estratégias mais comuns, que é ter um SaaS, ou seja, ter um SaaS que permite as pessoas usarem esse software como um serviço para criarem os seus próprios conteúdos. E a partir daí foi daí que nasceu a Ciango, ou seja, o Ciango Cloud Studio, mesmo o software, o SaaS que temos, que neste momento tornou-se e já é um software ao nível de outros softwares internacionalmente reconhecidos. Por exemplo, os da Niantic, por exemplo, os da 8Ball e outros softwares. O nosso está muito ao nível agora desses grandes. Isto conseguiu-se com muitos anos de desenvolvimento, ou seja, se calhar eles começaram em 2021, eu comecei muito antes a desenvolver, ou seja, demorei mais tempo a desenvolver uma coisa que eles se calhar mais rápido desenvolvem, mas neste momento nós temos um software que permite as pessoas criarem as suas experiências virtuais desde o 2D até ao 3D do metaverso, digamos assim. Ou seja, é um builder, ou seja, nós queremos estar num nível acima de criar experiências, nós proporcionamos a ferramenta para as pessoas criarem experiência. Então foi sempre essa a visão, e a visão de democratizar mesmo até o acesso a estas experiências imersivas. E pronto, e agora estamos na luta como sempre e tem sido assim agora este o ciclo, mas resumidamente. Sim, obrigada. Maria, e no teu caso, eu também sei que trabalhas, és CEO de uma empresa que também trabalha nesta área das realidade, da Extended Reality, que eu gosto imenso da expressão, porque acho que é super abrangente, não é? Queres fazer aí um comentário também de como é que tu vês a entrada das empresas e as dificuldades, os desafios que as empresas têm? E depois também te pedia, uma vez que tens aqui um duplo chapéu, não é? Também estás aqui com o chapéu de representante da Aero Immersive. Qual é que é o papel da Aero Immersive? Se puderes falar um bocadinho para a nossa plateia. Ok. Sim, é verdade. Portanto, eu tenho uma empresa que se chama Immersive Studios. Nós trabalhamos em áreas mais focadas dentro da realidade estendida, portanto, trabalhamos mais em treino na parte de realidade virtual e depois acabamos por trabalhar noutras áreas, como por exemplo a ativação de marca, que é assim uma área assim, muito específica, mas é uma área que tem cada vez mais mercado, e especialmente aqui em Portugal. O mercado em Portugal tem alguns desafios, porque, ou seja, primeiro, aliás, como o João já há de saber melhor que eu, não é? Portanto, primeira dimensão, isso é um problema do mercado nacional. Depois, por exemplo, já não tenho tanta dificuldade hoje em dia com a questão da ativação de marca, porque os clientes estão cada vez mais cientes do que são experiências imersivas, mas posso dizer que, tal como o João, se calhar não foi bater porta a porta, mas passa muito por educar os clientes, no sentido de temos que informá-los, temos que falar com eles, temos que explicar quais é que são os benefícios. E é claro que assim, quando nós trabalhamos com tecnologias novas, em especial, pronto, tecnologias emergentes, e neste caso estamos a falar de tecnologias imersivas, antes de haver este boom, existe sempre aquele momento em que nós parecemos um bocadinho maluquinhos, não é? Porque andamos aqui a explicar os benefícios e as pessoas não veem, e portanto é sempre, quer dizer, eu acho que qualquer pessoa passa por esse momento quando realmente estamos a trabalhar com tecnologias novas. Hoje em dia, especialmente este ano, não sei o que é que se passou, mas eu acho que os clientes em Portugal estão cada vez mais informados. Também é um trabalho, agora passando um bocadinho para a parte da Aeromersive, também é um trabalho que nós fazemos não só a nível europeu, mas que tentamos fazer a nível nacional, portanto a parte da informação é muito importante e eu sinto que cada vez mais os clientes e as pessoas em geral têm essa informação, portanto se calhar há uns tempos eu começaria uma apresentação sempre a uma talk a explicar quais é que são qual é a distinção entre realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. Hoje em dia já sinto que chega a plateias que não têm que ser de tecnologia e que quase que não têm que fazer essa distinção porque as pessoas já sabem bem qual é a diferença entre uma tecnologia e outra. E portanto isto
não só tem a ver com o nível de maturação das tecnologias, porque nós ainda estamos, quer queiramos, quer não, ainda estamos numa fase inicial, e por acaso existe um gráfico muito interessante que explica um bocadinho essa parte em termos de tecnologias imersivas. Portanto, nós não estamos na parte de mainstream, em que a adoção é total das pessoas, não estamos. Talvez um bocadinho, aqui estamos a depender um bocadinho, como nós falámos aqui, a questão dos dispositivos e de ser acessível ou não para as pessoas, mas também é um bocadinho, tem a ver com a altura do mercado. Portanto, agora sinto que realmente as pessoas já começam a perceber a diferença e, em especial, os clientes a ver os benefícios de adotar estas experiências imersivas. Oh, Maria, isto é quase como a história da galinha e do ovo, não é? Que é, Um as pessoas também bocadinho. não, é porque nós não temos assim também tantas empresas nem tantos serviços disponíveis, começamos a ter, mas enquanto também não houver essa oferta, e a oferta só vem por causa da procura e depois também não há procura suficiente e, portanto, isto é o eterno dilema. João Domingos, então, e tu aí na Accentes também, tu trabalhas muito nesta área, és a cara que eu conheço aí na empresa, que tem este pelour e que tem estes desenvolvimentos. Em termos de negócio, tu sentes que tem havido aqui um crescendo de procura por parte das empresas? Achas que o facto de haver mais estudos de caso, também é propício para mais desenvolvimento? O que é que tu achas que nos falta ainda, até porque temos algumas capacidades, não só pela nossa comunidade, e eu e o João, principalmente até o João, dentro da nossa secção do metaverso, temos um lugar privilegiado porque sentimos e estamos em contacto com imensos profissionais. E, portanto, sentimos que o ecossistema está mesmo, não só o ecossistema nacional, mas também de estrangeiros que vieram para Portugal e que estão a desenvolver no nosso ecossistema nacional. Portanto, sentimos que temos muito talento concentrado e que podíamos ser um hub de desenvolvimento muito mais, não é, de projetos nesta área. João, o que é que tu achas Sim. que... Concordo. A minha dificuldade é realmente ter quando se tem acesso a tanta informação, a dificuldade é ter um discurso lógico e coerente que passe uma mensagem clara. Como é que é uma visão, como é que vejo o mercado? Eu acho que temos de dividir isto em dois momentos. Um momento é realmente Portugal, e ainda bem que o fez, criou todas as condições para realmente nos tornarmos um polo tecnológico e uma referência. E nesse sentido, a consequência, obviamente, é o ecossistema de inovadores, quer seja startups, profissionais, freelancers, entusiastas. Ele cresce muito, tem crescido muito e a velocidade do mesmo realmente é entusiasmante, porque diariamente somos inspirados por experimentações, por casos de uso, por projetos implementados, e isso sem dúvida é energizante. Depois temos o outro lado. O outro lado aqui, como a Maria disse muito bem, que é o nosso mercado. O nosso mercado tendencialmente é adverso ao risco, pelas suas limitações de orçamento, mas eu também tenho sentido que o mercado tem adotado mais inovação. Porquê? Porque tem-se criado instrumentos dentro destas organizações para potenciar a experimentação, as provas de conceito, os MVPs, e estes veículos, estas unidades de inovação, estes centros de inovação, estas parcerias com o mundo académico, por exemplo, e a proteção que é dada a estes instrumentos realmente permite que estas empresas e que o mercado nacional consiga realmente começar a experimentar e validar-se para o nosso mercado aquilo que provavelmente já possa ser uma commodity bem sustentada em casos de uso no estrangeiro e em mercados com mais maturidade, se realmente se aplica à nossa dimensão, à nossa escala e à cadeia de valor dos clientes. Por isso, sim, eu tenho sentido realmente uma evolução, não à mesma velocidade, obviamente, e neste momento, obviamente, que o que eu sinto é que há uma grande atenção dada ao Generative AI, inteligência artificial, aos casos de inteligência artificial, porque não só pelo hype que estamos a sentir, porque neste momento o financiamento está todo a ser canalizado para aí e a retirar aos projetos de blockchain, aos projetos de extended reality, mas, obviamente, é uma forma menos intrusiva de se testar casos de uso do que colocar uma tecnologia
nas mãos do utilizador final, quer seja em B2B, quer seja em B2C. Por isso eu estou entusiasmado com a evolução do mercado, mas já faço isto há algum tempo. Vamos ver como é que realmente isso começa a sustentar em casos de uso, e acho que o Evolve, que é um momento excelente aqui que a APDC promove, acho que é um momento muito interessante onde realmente conseguimos partilhar casos de uso de transformação digital que o nosso Decidindo, o nosso mercado, o mercado português, realmente tem vindo a adotar, e é um momento muito interessante para realmente ver isto a tangibilizar-se na nossa realidade. Sim, sim. Aliás, o primeiro, vou aproveitar só para fazer aqui um comentário inicial, um comentário prévio, que é o Evolve, é um evento que nós já organizamos há 2 anos, este ano vai ser o terceiro, que é a Digital Transformation Summit, que é um evento destinado à apresentação de estudos de caso de transformação digital. E em que uma tecnológica sobe a palco com um cliente e conta a sua história, qual é que era o problema, qual foi o projeto, quais são os resultados. E nós, da primeira edição para a segunda edição, tivemos um bebê Evolve, tivemos uma empresa que estava na plateia, assistiu a um estudo de caso, da EFASEC, e no segundo subiu ao palco para apresentar o seu estudo de caso, que foi a Delta. Portanto, estamos a falar destas 2 empresas. E foi estudos de caso na área quê? Na área da tecnologia imersiva. Tínhamos a falar dos gêmeos digitais. Pronto, portanto, estão a ver que isto acaba por ter ser bastante interesse. E faz parte do nosso papel, que é justamente maximizarmos a informação, o que é que está a ser feito para aumentarmos aquilo que é a transformação digital da economia da sociedade. Mas isto leva-me aqui a uma questão, porque assim, nós começámos este ciclo de webinars em parceria com a XRSI pelo Data and Marketing. Porquê? Porque efetivamente sabemos que muitas vezes as empresas, quando decidem investir em novas tecnologias, uma das áreas que que conseguem mensurar o retorno logo é tudo o que seja ao nível da comunicação, do aumento dos clientes, do aumento da notoriedade. E, portanto, começámos pela Data and Marketing com esse intuito. E uma das questões que foi colocada aqui, que foi pelo Rui Saavedra, acho que é Rui, para lá, acho que sim, foi o Rui Saavedra, deixa-me cá só ver se sim, o Rui Saavedra, tinha a ver com, apesar das potencialidades da aplicação prática destes devices, nomeadamente os óculos de realidade aumentada, e foi o tema que a Mónica falou, como é que isto se pode compatibilizar com as regras com o RGPD, que pressupõe, por exemplo, em regra, não é o consentimento do titular dos dados para o tratamento dos mesmos por terceiro. E a Mónica até deu o exemplo quando estava naquela foto em Trevi, em Trevi, na fonte de Trevi, e que não só ela é que era avisada para ser captada, mas conseguia ler as expressões faciais e tirar informação sobre as outras pessoas que também se captou a imagem delas. E, portanto, aquele tema do consentimento explícito e informado, que o RGPD exige que os titulares dos dados devem ser informados, portanto, tudo isso acaba por ser também um desafio numa utilização massiva de devices que vão apanhar outros contextos, assim como o tema, por exemplo, da anonimização ou da pseudonimização dos dados, não é? Que é, os dados não podem ser revertidos para identificar o indivíduo, e também, enquanto a pseudonimização dos dados identificadores dos dados pessoais, ter uma camada de segurança, mas não sei até que ponto é que a nossa tecnologias imersivas já têm estas funcionalidades ativas para que nós possamos, de alguma forma, garantir que estamos a minimizar a recolha de dados, não é? Os dados necessários só para aquele propósito específico, né? Naquele caso era a Mónica, era recolher os dados dela e não dos restantes. Portanto, acho que aqui existe ainda um contexto de evolução, mas gostava que vocês comentassem porque estão mais hands-on com a tecnologia, mas acho que existe ainda um contexto de evolução da própria tecnologia para introduzir todas estas funcionalidades de compliance maior com o RGPD. E por último, a única coisa que eu também achei que poderia ser, tem interesse, é que tem a ver com a responsabilidade do desenvolvimento ético e responsável que nós temos que ter numa abordagem de desenvolvimento ou desenvolvimento de projetos de tecnologias imersivas, não é? O conceito do privacy by design tem que ser incorporado em todas as fases de desenvolvimento e de implementação dos projetos. E portanto, olha, João Rodrigues, tu no teu caso debates-te algum tema como este que o Rui Saavedra falou, do RGPD, de dificuldades no desenvolvimento dos teus projetos de compliance com aquilo que são princípios, por exemplo, do RGPD, nomeadamente na recolha de dados de terceiros?
Sim, é uma coisa que todas as empresas de todos os espectros têm que ter em conta, né? Ou seja, elas têm que pensar desde o início, quando desenvolvem uma plataforma, uma experiência, têm que pensar desde o início que dados é que vão recolher, como é que vão recolher e se esses dados estão em compliance com as regras onde vão atuar. Nós, no nosso caso, fazemos isso, sim, já temos cada vez mais atenção a isso, até porque, por experiência própria e falo também por outras empresas pequenas realidades que conheço, todos eles começam do início com privacy, com se calhar 5% sobre privacy by design, ou seja, não querem muito saber sobre essa parte, não é? É recolher dados, tentar recolher dados o máximo possível, mas obviamente tentando equilibrar ali a parte de qual é o limite, né, do senso comum, mas ao longo dos anos quando as empresas começam a ficar mais maturadas, aí é que sim, precisam de ter essa atenção de resolver esse problema. Ou seja, ou resolvem o problema desde o início ou podem arrastá-lo, mas não muito tempo, e enquanto escalam a plataforma, aí sim têm que ter essa atenção. Nós estamos a chegar a esse ponto em que queremos, por exemplo, certificar com a parte com aquele selo de unidade e esses selos que garantem que as plataformas estão em conformidade em vários processos e com vários processos de informação. Mas até lá a coisa é sempre uma área cinzenta, não é? Ou seja, até lá pequenas empresas como a nossa, como outras, podem não estar compliance, não é? E não existe uma autoridade em cima de tudo, não é? Ou seja, é uma zona muito cinzenta. Eu podia estar a tratar de informação muito sensível ou não é? Porque não tenho ainda uma regulação direta em cima de mim. Mas, Isso obviamente, até dá aquele exemplo que o João Domingos estava a falar agora, há bocadinho, dos Teslas que estão sempre a recolher os exatamente. Ou dados. seja, as Ou coisas. mesmo sim, ou mesmo aqueles devices de aspiradores, os Romba, que também foi um escândalo porque os dados vieram depois para as redes sociais, mas de mapear as Seja, casas e vamos até para mapear imaginar. mensagens das pessoas, não é? Exatamente, ou seja, vamos imaginar plataformas pequenas, de empresas pequenas, se as grandes já o fazem e já custam a fazê-lo, não é? Quanto mais as pequenas. Ou seja, há aqui não vai haver um keep-up, digamos assim, da regulação em relação à evolução da tecnologia. E até mesmo com o AI nós estamos a ver isso, ou seja, o AI já está no mundo, ou seja, o AI já está distribuído por sabe-se lá por onde, e a Europa e os outros governos estão a acordar agora para regular isso. Então é como se estivéssemos a pôr um penso na ferida, ou seja, não há. Não tenho fé nenhuma que a regulação, na prática, tenha efeito na prática, ou seja, o que tem que partir tem que ser mesmo das empresas e das pessoas que criam as plataformas. Esses sim têm que ter a ética e a moral para fazê-lo. Se não o têm, também não é um regulador que vai em cima deles e que faz-lhe uma Sim, mas multa nós vamos, de se 100 calhar, milhões, né? é isso, quando começar a ter uma utilização massiva, como aconteceu com a Exato, inteligência artificial, de certeza que vai surgir a regulação. exato. Mas aí já Maria, será queres tarde. comentar? Queres Sim, se comentar calhar também isto? gostava de comentar, por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente do João. Se calhar é interessante também comentar nesse sentido. Claro. Não sei se é por também fazer parte da Euromersive e pronto, que acabamos por ter um contexto europeu. Mas aqui vou partilhar um bocadinho a minha opinião e ao mesmo tempo uma crítica que eu faço em relação ao contexto europeu. Portanto, nós temos aqui um problema em mãos que é, por um lado, toda a gente deve ter direito à questão da privacidade, não é? Mas por outro lado, a privacidade dos seus dados, portanto, não devem ser, como obviamente não devem ser partilhados, nem nada deve ser feito com os seus dados sem a sua autorização. Mas por outro lado, o facto de nós termos uma regulamentação tão massiva na Europa e muitas vezes estarmos a regulamentar antes de sabermos o impacto que as tecnologias vão ter,
torna-nos pouco competitivos, não é? Porque vocês estavam a falar da questão da Tesla, pois, mas isso é nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o que acontece? Vão ver, ok, isto tem aqui algum, ok, é este o impacto, e depois regulamentam realmente as áreas que acham que devem ou não ser salvaguardadas. Nós, na Europa, temos um problema, e também tem muito a ver com a burocracia que nós temos, que nós regulamentamos, quer dizer, nós fazemos futurismo, já estamos a regulamentar antes mesmo de sabermos o que é que as tecnologias fazem qual é o impacto que vão ter quando entram no mercado. Sem dúvida que eu acho que isso é um problema que nos torna muito pouco competitivos. Ou seja, a Europa não consegue competir com os Estados Unidos nesse sentido, porque os Estados Unidos têm toda uma liberdade de criar que nós não temos. E, portanto, isso é um problema. Ao mesmo tempo, claro que as pessoas devem ter os seus dados salvaguardados. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um balanço, não é? Portanto, tem que ser QB, e acho que muitas vezes. Bom, isto é do ponto de vista empresarial, claro, mas nós somos exagerados no contexto europeu a regulamentar sem saber antes o impacto. Portanto, eu acho que temos que. E é isso, pronto, é isso que estão a tentar fazer, mas temos que cada vez mais, a nível europeu, perceber qual é que é o impacto junto das empresas, junto das associações, e tentar perceber qual é que é o feedback dessas pessoas que realmente vivem e criam experiências imersivas, e tentar, ok, a partir daí salvaguardar áreas que possam ou não ser sensíveis para os utilizadores. Mas isto Mas, é ó a Maria, minha opinião. da tua experiência de negócio e como profissional nesta área, quais é que tu achas que são as inovações mais promissoras que podem impactar o marketing no metaverso? As inovações de extended reality que podem Sim. impactar. Porque assim depois Olha, passava a palavra para o João sim, Domingos. eu tenho, pronto, eu acho que tenho uma visão privilegiada porque eu trabalho com ativação de marca e acabamos por trabalhar com Isso. marcas. Portanto, quando eu falo ativação de marca, só para as pessoas terem contexto, são as ações que as marcas acabam por fazer ou em grandes festivais ou em grandes eventos, e, portanto, Exato. são essas interações que as marcas querem ter com os clientes. Portanto, muitas vezes é fazer uma promo de um produto, portanto, anunciar um produto, como por exemplo, acabámos de trabalhar no Nós Alive com a Samsung, que anunciaram 3 novos produtos. Outras vezes é mesmo no ponto de vista de mostrar uma maneira diferente de experienciar a marca. Aí, sem dúvida, portanto, sou um bocadinho ligada ao marketing, apesar de, tal como o João, também ser engenheira, portanto, não posso dar assim grandes informações específicas da parte do marketing, mas na minha opinião, nós temos a tecnologia háptica, portanto, é a tecnologia tátil. Eu acho que aí vai-nos dar, portanto, eu acho que será muito promissora para estas experiências imersivas em tempo real, não é? Portanto, o que nós queremos cada vez mais com as marcas e da parte dos clientes, o que nós vemos é que as pessoas querem experienciar a marca, mas em tempo real, portanto, eles não querem estar a consumir conteúdo passivo, ou seja, um Mas dá aí um anúncio. exemplo mesmo da Samsung, concretiza. O que é que eles fizeram mesmo no Nós Alive? Só para ser mais fácil quem nos No está a Nós ouvir Alive nós não tangibilizar. utilizámos tecnologias imersivas, mas posso dar o exemplo, por exemplo, no Rock in Rio com a Ibis, nós utilizámos gamificação e também realidade virtual. E, portanto, Ok. acho que, ou seja, através dessas duas tecnologias, nós conseguimos contar a história da marca e ter uma experiência positiva para as pessoas. E claro que isto depois, não sendo manipulação, o que é que acontece? As pessoas começam a fazer estas associações positivas à marca, porque é uma experiência completamente diferente, porque se divertiram, foi competitivo, foi interativo, e eu acho que realmente, ou seja, as tecnologias imersivas têm este poder que outras tecnologias não têm, que é fazem-nos sentir na realidade como se nós estivéssemos naquele momento. Sim. E dá a oportunidade às marcas de contarem a sua história de uma maneira completamente diferente. Portanto, nós podemos experienciar a marca e ser um participante ativo na Certo. história que estão a contar. E eu acho que isso faz toda a diferença. Isso faz lembrar que as atrações da Disney World mais memoráveis e que as pessoas apreciam mais são aquelas que têm tecnologias imersivas. É sempre no questionário de avaliação, são aquelas que têm melhor feedback. João Domingos, então, e tu no contexto aí do trabalho, do teu trabalho, quais é que tu achas que são as tecnologias emergentes que achas que vão ter mais impacto na recolha dos dados e do marketing no metaverso? Se calhar gostava também de dar aqui um pouco de opinião sobre o tema passado, que parece Claro. ser mais pertinente, embora vá contribuir também para este, mas aqui em termos do papel da regulação no que toca
na regulação no que toca a forçar a que as empresas tenham boas práticas de proteção de dados. Eu aí estou com o João, infelizmente. Eu acho que não há história que dite que a partir do momento em que nos tornámos digitais, o governo conseguiu com sucesso implementar a tempo regulação e depois ter mecanismos de operacionalizar a monitorização, a sanção que possa existir às empresas. Eu acho que, olhando para o passado, e sim, o RGPD é muito interessante e concordo aqui com a Maria que a Europa é pouco competitiva ao nível de toda a regulação que existe, mas não é por isso que nós não usamos o TikTok, por exemplo. Ou seja, realmente conseguir mudar hábitos e comportamentos do ponto de vista de se entender o valor que existe numa boa política de privacidade de dados, isto é um mercado que vai ter de se autorregular e autodisciplinar. Isto é pela formação e pelo awareness que o consumidor final terá de ter sempre que tem de fazer aquele trade-off entre vou usar esta solução ou aquela solução, tendo em conta, obviamente, as suas políticas de privacidade de dados. Já para não falar também que há alguns temas mais recentes, como também os temas de sustentabilidade, ou seja, acho que as métricas das empresas, as empresas vão se começar a tornar mais competitivas, tendem atenção a estes elementos diferenciadores que realmente os vão poder destacar mais no mercado, mas será o consumidor final que terá sempre de regular o mercado. O que me leva também aqui a uma segunda questão. Se a tecnologia é o problema, então tem de ser a tecnologia a solução. E quando nós falamos em proteção de dados e privacidade de dados, onde é que os dados estão guardados? Os dados estão guardados em bases de dados. Uma coisa são tecnologias que permitem a geração de dados, os metaversos, XR, tudo isso são tecnologias geradoras de dados. Mas os dados são guardados em bases de dados. E aqui, acho que uma das tecnologias, aqui já respondendo à questão que me fizeste, Sandra, a tecnologia que tem mais potencial para realmente disciplinar o mercado é a blockchain, ou seja, uma tecnologia que é um novo tipo de base de dados descentralizada, quando a blockchain é pública, obviamente, podemos falar de blockchains privadas, mas assumindo que estamos a falar de blockchains públicas, é uma base de dados descentralizada que realmente cria aqui um caso de uso potentíssimo, que é o gerador de dados, é o owner dos dados. Por isso eu vejo que o mercado há de tender muito e as empresas e as soluções começando a adotar e a ter esta awareness de que realmente ao nível de bases de dados, de servidores de bases de dados, a blockchain consegue cumprir aqui um requisito de base na proteção de dados que outro tipo de abordagens conseguem com base na confiança, e nem todos nós lemos toda a política de privacidade e em cima disso confiar que a empresa realmente está a utilizar servidores na Europa, que não tem sistemas de redundância com servidores noutros países, que os dados... Porque ninguém está a auditar isto, vamos ser honestos. Então, agora tangibilizando na questão, sem dúvida que segmentando por camadas de segmentos de mercado e demografia, a camada mais jovem adora videojogos, o mercado dos videojogos está cada vez mais, está a crescer a um ritmo exponencial. Os videojogos já servem para dar formação, já servem para, falámos há pouco de gamificação, um exemplo de como é que se pode usar mecanismos de videojogos para resolver um determinado use case ou criar mais níveis de engagement. Nas camadas mais jovens, videojogos, tudo tem a ver com a experiência de utilização, com a imersividade, realidade virtual, realidade aumentada, são sem dúvida as tecnologias que vão ter uma maior tração e adoção, mas temos sempre de ver end-to-end. Então, estamos a falar de alguém que acaba de se reformar, que não é tão tão digital, tanta literacia digital e no fundo até resistente à tecnologia. Como é que também conseguimos garantir as condições para beneficiarem, o tal trade-off, beneficiarem das vantagens que a tecnologia traz, com as preocupações da geração de dados, e eu aí vejo, sem dúvida, inteligência artificial, agentes virtuais, chats conversacionais, de uma forma muito pouco intrusiva, muito mais natural de interagir como se fosse com um ser humano. Vejo estas duas tecnologias, ou seja, User Experience, AR, VR, Digital Twins, Metaverse, e depois tecnologias mais de back-end, mas com use cases potentíssimos, inteligência artificial. E a base disto
blockchain, é para aí que eu vejo que mais rapidamente o mercado se autodisciplina e regula ao nível destas preocupações éticas e de proteção de dados. Obrigada. Rodrigo, queres comentar? Levantaste a mão, João. Sim, sim, só para complementar aquilo que o João disse e concordo plenamente com o que ele disse sobre para combater a tecnologia precisamos de tecnologia. Ou seja, podemos ter a regulação que quisermos, mas se a tecnologia não for usada para, ou seja, se a tecnologia não for usada para combater a tecnologia, então não são os humanos que vão conseguir regularizar a tecnologia. Isso foi aquela questão do, se perguntarmos ao, essa é uma curiosidade de um meme, que é, pergunta ao AI, como é que devemos combater o AI no futuro? E ele, com o AI, seu estúpido. Exato, 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 exato. Então, é Maria. isto. Ia só comentar o que o João Domingos disse. Ou seja, eu falei da regulamentação, mas não disse que era a tempo. Disse que que há muita regulação. Mas o que eu ia dizer é interessante, e eu por acaso já falei disso com várias pessoas, que é quando houve este hype das redes sociais, não é? Quando começámos mais a utilizar, ninguém pensou nos dados, não é? Ninguém pensou no que nós estávamos a assinar quando nós criámos as contas, mas agora é engraçado e importante, mas nós agora não sei se tem a ver com esta parte da inteligência artificial também, mas agora que nós focamos muito na questão dos dados e desta questão da privacidade. Mas se calhar há uns anos atrás, quer dizer, ninguém questionou e continuamos a não questionar essa questão. Maria, mas isso, olha, isso faz-me lembrar, estás a fazer esse comentário e faz-me lembrar também quando foi aquele boom do Pokémon Go, o jogo, não era? Também, quer dizer, houve imensos temas com usuários, malta que não se preocupavam se estavam distraídos, pá, houve imensa gente envolvida em acidentes de trânsito, houve invasões de propriedade privada, os tais perigos de estarem a perseguir os Pokémons em locais inadequados, sei lá, desde cemitérios a museus. Pronto, e portanto também na altura ninguém pensou no tema, não é? Acho que só quando a gente começa a utilizar a tecnologia, pá, e há imensos exemplos, não é? Mesmo o tema dos universos de realidade virtual, não vou falar em nenhum, mas quem trabalha na área sabe, tem havido relatos de assédio e de comportamento inadequado no espaço virtual. E, portanto, e é muito difícil de moderar e proteger os utilizadores nestes ambientes imersivos. E portanto, tudo isto acaba por ser a utilização, a identificação dos riscos e as medidas corretivas. E é isso que a regulação normalmente faz, que é só depois das coisas estarem provadas é que a regulação vem. Por isso é que vem sempre posterior. E também, até porque é o tal dilema, que é se nós estamos a regular antes ainda, estamos a inibir a inovação. Se regulamos demasiado, acabamos por inibir a inovação. Bem, houve aqui também uma outra pergunta que eu também não queria deixar de apesar de ser um bocadinho colateral, mas que eu também queria só abordar por respeito aos participantes do nosso evento, que tem a ver com o tema da cobertura de 5G, que é se a nossa rede móvel em Portugal está preparada para suportar a densificação dos dispositivos de IoT e deste aumento significativo da transferência de dados associados quer ao metaverso, quer aos wearables, que dependem de várias fontes. E nós sabemos que Portugal, em termos europeus, até tem, e mesmo agora nos últimos dados, que agora já não se, que é o DESI, mas já não é o DESI, não é? Que agora é os nossos indicadores do Digital Decade. Portugal voltou a pontuar, foi penalizado no passado, enquanto estava a decorrer o leilão do 5G na área das infraestruturas, mas agora que subimos outra vez não sei quantas posições, nós avançámos na implementação da rede 5G após a atribuição das frequências e apesar de cobertura total ainda estar em desenvolvimento e de haver algumas zonas rurais e menos povoadas que podem não ter acesso pleno ao 5G, nós assistimos e sabemos que os operadores de telecomunicações têm estado continuamente a melhorar a infraestrutura para suportar a rede 5G, a instalar novas antenas, a disponibilizarem também cada vez mais equipamentos e investirem em que a população em geral tenha acesso a tecnologia avançada. Portanto, acredito que isto pode ser um constrangimento,
Mas não é o constrangimento inicial, maior. O nosso constrangimento maior é efetivamente primeiro a adoção e a utilização dos devices para. E depois, claro que pode haver aqui algum problema de rede, mas não é um problema atual. Não é por causa disso que as pessoas, não é por dificuldades de rede que as pessoas não utilizam ou não estão mais em ambientes imersivos. E como nós nos estamos aqui também a aproximar do final, eu gostava mesmo de fazer um dive-in mais profundo sobre o tema do nosso webinar de hoje, que é Data and Marketing in the Metaverse. Se vocês tivessem que falar com um potencial parceiro de negócio ou cliente vosso, o que é que vocês apresentavam, qual é que era o vosso pitch para que fosse envolvido uma determinada ação de recolha de dados, tratamento de dados ou até de marketing para um cliente vosso no metaverso? Queres começar tu, Maria, agora, para ser diferente? Tu trabalhas muito nesta área, não é? Sim, posso começar. Confesso que eu não trabalho tanto mundos digitais, não sei se será mais a área do João Rodrigues, mas eu diria que é sempre mais interessante a questão de tentar, ou seja, o que é interessante para as marcas? É sempre tentar comunicar de maneira diferente. A comunicação é sempre o pilar das marcas e, portanto, aqui no caso do metaverso, eu diria que seria a comunicação, claro que de outra maneira. Portanto, a partir do momento que nós tivermos mais adoção do metaverso, se calhar também os anúncios que nós vemos serão não só vistos, mas vividos de maneira completamente diferente. Portanto, a maneira como as marcas vão anunciar vai ser diferente. E eu aí focaria em apresentar uma solução exatamente da marca conseguir anunciar os seus produtos no metaverso de maneira diferente, claro que com uma experiência, e lá está, aí com o seu devida salvaguarda, portanto, sabendo também e tendo também informação em tempo real e feedback dos participantes que estão a participar nessa experiência. Portanto, isso é o mais importante para as marcas, cada vez mais ter feedback mais específico e mais em tempo real dos seus produtos e dos serviços que estão a vender. Porque se nós pegarmos em exemplos pragmáticos de utilização de realidade aumentada ou de realidade virtual pelas marcas, é muito fácil para os participantes, para a nossa audiência perceber que é quando nós temos acesso, por exemplo, a uma loja, a uma marca de roupa, que nos permite, através de realidade aumentada, fazer uma sobreposição no nosso corpo, com as nossas medidas, com a nossa forma de ser, do nosso corpo, como é que as peças nos encaixam ou deixam de encaixar e quais são as dificuldades, a própria marca também tem esse feedback imediato, não é? Porque no facto de pensarmos em grandes marcas de vestuário mundiais e que a genética portuguesa há de ser diferente da genética asiática, tudo isso permite uma adaptabilidade muito maior. E quem diz isso diz para outras utilizações, até para o ramo imobiliário. Uma pessoa poder experienciar como é que seria a casa, ou em função, imaginem o que é, eu se estiver a comprar uma casa, se eu puder fazer um mapeamento daquilo que é o meu mobiliário e depois ir a um site que me dissesse, olha, o teu mobiliário, para me dares o mínimo possível de investimento com mais móveis, estas são as casas mais adequadas para ti. Portanto, isso é um potencial. Se a gente pensar em coisas assim, ou até pensar nos próprios carros para a minha garagem, qual é o carro que cabe na minha garagem? Eu tenho acesso. Exato. Mas, ou seja, Sandra, estou todos aqui esses completamente- exemplos, e desculpem interromper, em todos esses Não, é isso. exemplos focamos muito na parte de personalização, portanto, para os participantes. Personalizado, adaptado. E quanto mais personalizado e mais adaptado, as pessoas querem ter estas experiências, mais as marcas têm que fazer esse esforço para conseguirem realmente adaptar os seus esforços de marketing para conseguirem entregar estas soluções. Portanto, acho que o foco também É isso, é isso. Eu estou só a ser provocadora. Não, e nós gostamos, não é? É Portanto, isso, nós é isso, temos é isso, que. é isso, é E é isso. bom, aliás, termos opiniões diferentes e falarmos sobre as coisas como já tivemos. Domingos, queres também ser provocador em termos de utilizações pragmáticas quer de realidade aumentada, quer de realidade virtual, para que a nossa plateia também fique mais imersiva sobre o potencial. Não percebi, Rodrigues ou Domingos? Estava-te a dizer, estava-te a ti, ok. Domingos, Sim. Domingos. João Um, Domingos. Ok, não tinha percebido, peço desculpa. Eu acho que a primeira questão a colocar ao cliente é tu tens bem identificado qual é que é o teu público-alvo e qual é que é a tua maneira preferencial de chegar a esse público-alvo. Porque se estivermos a falar de uma marca de roupa, ou seja, um mercado B2C, é um tipo de abordagem. Se estivermos a falar de uma empresa que fabrica grupos geradores e
vende preferencialmente em feiras de indústria, é outro tipo de abordagem. Portanto, primeiro, entender bem qual é que é, das várias abordagens, aquela que tem mais potencial de venda. E depois, sabendo de base qual é que é a vantagem da tecnologia, ou seja, realidade virtual, acho que já ficou claro, mas se não ficou claro, eu posso também rapidamente sumarizar. A realidade virtual, um device que se coloca na Era o Mr. Bean. face. É o Mr. Bean, a situação do Mr. Bean, ou seja, um mundo imersivo, tudo muito parecido com o mundo real, onde eu consigo interagir tal como interajo no mundo real. Se falamos de realidade aumentada, estamos a falar de conseguir sobreimpor ao mundo real informação digital, peças, produtos digitais. Portanto, sabendo a vantagem de base dessas duas tecnologias, é perceber qual é que é o business case, pegando agora no caso dos grupos geradores. Quanto é que te custa pôr num barco 3 ou 4 geradores para levares para a Alemanha para uma feira? Quantas pessoas é que vão estar associadas no transporte? Qual é que é a pegada ecológica disto? Não, temos aqui um business case, ou seja, eu consigo virtualizar a interação de um grupo gerador e já agora não tens de ter só um modelo, pode ser todos os modelos, em vários cenários, e assim os teus clientes conseguem experimentar, ter uma sensação da dimensão, da performance, por uma fração do custo. Isto é um business case, isto rapidamente Claro. consegue-se posicionar. Se estamos a falar do mercado de luxo ou do mercado B2C, são jovens, tu privilegias vender em eventos, em concertos, ok, então aí se calhar a realidade aumentada é melhor porque consegues massificar, ter uma experiência única, partilhada por todos, em vez de teres 3 ou 4 óculos de realidade virtual ali à entrada e no fundo tens ali um bottleneck. Acho que o importante é mesmo, há muitos use cases, não consigo aqui numerar todos obviamente, mas percebendo as vantagens da tecnologia, como é que elas desrompem a maneira tradicional e analógica de fazer as coisas, posicioná-la sempre do ponto de vista qual que é o retorno de investimento, que é isso que no fim do dia vai ajudar a mitigar o risco deste tipo de investimentos. Claro, claro. Aumentar a Bom, adoção, Rodrigues obviamente. agora. Então é isso, ou seja, com o que a Maria e com o Domingos disseram, percebemos que o marketing é a mesma coisa, seja no mundo real ou no metaverso. Portanto, o cliente tem que já ter supostamente já tem essas bases de marketing, né? Já tem esse conhecimento de marketing, ou seja, a única diferença entre aplicar marketing no metaverso ou utilizando as realidades imersivas, a única diferença é mesmo só as métricas e a inovação que aquilo traz na componente da comunicação. Ou seja, nós com estes devices novos, não é, conseguimos ter muito mais dados, cada vez mais próximos do cérebro, digamos assim, do utilizador. Portanto, vamos ter cada vez mais, ou seja, o quadro da complexidade aumenta um pouco mais, porque temos cada vez mais dados e temos que escolher que dados é que queremos tratar, o que é que queremos monitorizar, o que é que queremos customizar e personalizar ao utilizador com a recolha desses dados. Portanto, é só mais uma camada de complexidade que se adiciona ao marketing normal, não é? Ao marketing digital, na minha opinião. Portanto, acho que se eu fosse abordar um cliente, o cliente tinha que saber perfeitamente o seu plano de marketing, né? A sua estratégia, e depois daí eu apenas só adicionaria, ok, então com as tecnologias imersivas e com o metaverso tens mais esta componente de inovação, mais esta componente de dados que podes monitorizar e que podes personalizar cada vez mais, e cada vez mais tens muito mais impacto na comunicação que fores fazer. Olhem, última questão para os três, que é como é que vocês veem o futuro? Eu sei, João, que o João Domingos, eu vi que levantaste aqui a mão, mas pá, é só, podes depois dar o feedback que querias dar, mas então eu começo por ti, passo já que já levantaste a mão, mas falar do futuro para fecharmos isso, como é que vocês veem este tema da recolha de dados e do marketing no metaverso e o futuro do metaverso? O futuro. Faz o teu comentário, levantaste a tudo mão, aquilo pá, aqui continua que lá na tua falámos. linha de raciocínio. Não, eu só queria reforçar aqui a mensagem do João, que é realmente estas tecnologias trazem uma vantagem adicional, que é todo um conjunto de novas formas de recolher dados em tempo real e dados muito, muito perto do gosto e da personalização que cada potencial cliente possa ter. Queria só mesmo reforçar essa mensagem, porque
não existe à data qualquer tecnologia que se consiga trazer tanta riqueza em real time e tão perto da personalização do cliente. Em relação aqui ao futuro, assim, o futuro eu não tenho uma bola de cristal, o futuro é incerto e cada vez é mais incerto com a velocidade da tecnologia. Eu acho que sim, sem dúvida, vamos ver muita disrupção. É muito mediático estas temáticas de inovação, mas estamos cá para acompanhar as associações, tal como a PDC, as empresas, estar atentos aos business cases. Vão haver tecnologias que hoje são inovadoras, que rapidamente vão ser uma commodity, com a baixa de custos que as mesmas vão ter. O importante acho que a mensagem é, se quem estiver a ouvir tiver uma personalidade de inovador, de empreendedor, tem de saber viver com esta incerteza e saber gerir a sua ansiedade, porque o mundo é assim, o mundo da inovação é assim, já desde os tempos passados, quando passámos a ter frigoríficos em casa antes de estar a fazer mercado do gelo. É assim, é normal e é muito volátil. Por isso é ter calma e deixar as coisas acontecer e estar atento. É. Mas olha, a gente já ouviu, Maria, eu vou-te passar agora a palavra, mas nós já ouvimos uma palavra de futuro da Mónica, né? Que a Mónica falou que parte do futuro do metaverso é ter novos devices mais acessíveis. E tu, qual é a tua opinião? Sim, tal como o João Domingos estava a dizer, quer dizer, é um bocadinho difícil prever. E realmente nós que vivemos o mercado todos os dias, também temos outra maneira de ver as coisas. E assim, na minha empresa, o que nós dizemos é que o futuro é imersivo, portanto, é a nossa crença, para lá caminhamos cada vez mais. Claro que o futuro, que nós estamos a falar do futuro, são coisas que vão acontecer nos próximos 5, 10 anos, portanto, rapidamente. Este hype que aconteceu com a inteligência artificial, acredito plenamente que vai acontecer também com a área das tecnologias imersivas. Estamos a subir, mas eu acho que vamos chegar a uma adoção muito mais massificada. Claro que sabendo que esta adoção está a demorar exatamente porque temos aqui algumas fragilidades, não é? Como é a questão dos dispositivos, alguns pontos que nos deixam, que fazem com que esta adoção seja um pouco mais demorada, mas sem dúvida, quer dizer, vão sim existir, vai existir a parte da economia digital, sim, vai haver cada vez mais adoção na parte de realidade aumentada, de realidade virtual, vamos ver cada vez mais case studies, não só em marketing, mas noutras áreas, e vamos conseguir resolver problemas, acima de tudo, com o impacto do nosso dia a dia, quer seja em áreas como medicina, educação, através das tecnologias imersivas, com soluções que outras tecnologias não nos vão poder trazer. Portanto, é esta a minha crença e espero que se torne realidade. Claro que para nós, como o João Domingos está a dizer, é um bocadinho difícil viver com esta ansiedade. Para nós é tudo muito rápido, ainda mais rápido para outras pessoas, porque nós temos que estar sempre muito atentos e temos que estar sempre constantemente a atualizar-nos. Por isso é que painéis e eventos como este são tão importantes, realmente para quem vive esta realidade, quem vive o mercado, estarmos constantemente em contacto e também nos atualizarmos uns aos outros e partilharmos as opiniões que temos sobre o tema, acho que é o mais importante. João, último, Rodrigues. Sim, obrigado. Sim, é o futuro. Para mim, acho que vai ser, como o João também disse, temos que ter calma e temos que, ou seja, as empresas que estão neste ramo têm que ter calma e têm que ter resiliência acima de tudo, porque as coisas não são tão rápidas como nós queremos. Ou seja, todos nós temos esta fé de que os óculos vão ser o próximo telemóvel, não é? Mas até lá vai haver muitas mudanças, não só externas, de políticas, de sociais, tanta coisa que pode acontecer. Portanto, para mim, acho que o futuro vai ser um misto do que já temos, não é? Ou seja, nós temos pessoas que já sabem mexer avançadamente em óculos e outras pessoas que só sabem mexer num telemóvel e que só conseguem ir ao Facebook, não é? Ou seja, tem que passar gerações e gerações para que os nossos filhos, as crianças consigam já ter uma habilidade diferente e só a partir daí é que se calhar o mercado começa a ter outra necessidade e em que dizemos, ok, mas o que é um telemóvel, não é? As nossas crianças, os nossos netos, se calhar vão dizer o que é um telemóvel, não é? Portanto, vai precisar de passar muito tempo, porque somos mesmo assim, a sociedade é mesmo assim, mas estamos cá nós, os pioneiros, para
trazer essas tecnologias cada vez mais rápido. Sim, olhem, eu que sou muito mais outsider, não é? Sou outsider, sou uma espectadora privilegiada neste meio, mas sou uma outsider. Eu acho que efetivamente também concordo muito plenamente com o que vocês estavam a dizer, que vai haver uma massificação da utilização. E acho que os novos devices e o facto de termos redes de 5G bastante acessíveis no nosso país vão ser os enablers necessários para isso. E acho que esses novos devices vão-nos captar muitos mais dados, muito mais informação nossa, não é? Até da nossa expressão facial, dos nossos sentimentos, de temperatura corporal, da forma como nós reagimos, todos os nossos dados biométricos. Acho que isto vai exigir muito mais algoritmos, muito mais complexos, com muito mais inteligência artificial, como vocês estavam a falar. Concordo plenamente com o tema que o João Domingos há bocadinho levantou, ao nível da segurança, da segurança em duplo sentido, que é quer na base de dados com a utilização do blockchain, mas também dos riscos de cibersegurança e dos riscos do próprio estar no espaço. Portanto, mas há uma coisa que eu também acho muito engraçada, que outro dia estava a falar com uma pessoa que me dizia que o filho, que também é uma pessoa, um profissional da área, e que me dizia que o filho não faz distinção nenhuma entre o eu físico e o eu virtual. Para ele faz todo o sentido comprar uma peça de roupa para ele ou uma peça dele para o avatar dele, e com pouca distinção no valor. A única coisa que ele referiu foi que efetivamente podia ser mais barato porque não há mesmo o custo produtivo da peça. É uma coisa de virtual, também tem outro custo. Portanto, só para vocês verem que realmente a nossa geração e as outras gerações futuras, as gerações que vão viver cada vez mais neste contexto, vão ter uma ligação e uma abordagem, uma percepção destes mundos imersivos completamente distintos dos nossos, e as marcas têm que interpretar esses, consoante aquilo que é o seu produto e as suas necessidades, têm que saber fazer essas interpretações. Por fim, até porque já passámos aqui 2 minutos da hora, dizer-vos quais são os próximos temas que vamos ter. Até porque vocês estavam a falar que isto era interessante, ter esta discussão. Nós vamos ter Remote Work in the Metaverse, o tema do trabalho remoto e gestão de... Vamos ter o tema da cibersegurança e o tema de Responsible Sales, as vendas responsáveis no metaverso. Portanto, estes são alguns, mas a ideia é que nós possamos continuar. Estes foram os primeiros temas que identificámos, em conjunto com a nossa secção de Verá Portugal, a APDC, Metaverso e a XRSI, e conto convosco, e muito obrigada pela vossa disponibilidade, conto convosco para próximas edições, para nos darem inputs de temas que gostassem também de ver debatidos e que acham que faz sentido. Aproveitar para informar todos os nossos participantes que vamos enviar uma newsletter pós-evento, com este vídeo on demand e com os materiais que a Mónica disse que iria partilhar, não só a apresentação, como ela disse também que depois iria partilhar mais uma informação, então nós iremos enviar isso. Muito obrigada.